Gente, aí nós vamos fazer um bate-papo rápido aqui para a gente sanar essas dúvidas mesmo que as pessoas têm, né, Sim, Eliana, sim. do que falar para sua cliente às vezes, o que conversar com ela, como indicar o melhor corte para ela, como fazer quando ela chega com aquele corte, né? Sim, Então, uma coisa que eu já posso já começar com vocês é o quê? A cliente normalmente traz o seu celular. sim. E isso, aquele cortinho do Google, né? Aquele corte maravilhoso, lindo, às vezes a cara dele é toda tal, mas você tem que fazer que tá bonito e tal. Você não vai falar pra ela, gente, nunca, que vai ficar feio, que o rosto dela não combina. Não é assim que nós vamos falar. Nós temos que passar para nossa cliente que, olha, esse corte está muito legal, mas pela textura do seu fio de cabelo, seria melhor a gente fazer assim, assim, e adaptar. Eu falo muito sobre isso. Você tem que ver, pensar e adaptar. Todo o nosso trabalho é através de ver, pensar e adaptar. Ver é ver o que ela quer, é conversar com ela. Você está vendo o que ela quer. Pensar é o que passar para ela, o que você pode passar para a sua cliente. E adaptar é aquilo que ela tem já pronta ali, que ela quer, mas você tem que adaptar para o determinado Com a rosto, realidade dela, a né? realidade dela, do dia a dia dela. Como nós Sim, falamos agora mesmo sobre a franja. sim. Se você tem uma cliente que não dá para se fazer uma franja perfeita, você tem que explicar para ela, ó, você tem um roda-moinho aqui, o seu cabelo tem muita posição aqui. Se você fizer essa franja, talvez você não consiga arrumar ou ficar escovando em casa. Faz um comprimento um pouco maior. Se ela vê que dá para cortar um pouco mais ou ela pedir, você vai lá e corta um pouquinho mais. Então, isso é o quê? É você conversar com a sua cliente, é pensar, é adaptar e ver o que ela quer. Não é só chegar e já vamos cortar, entendeu? E você tem que saber fazer a leitura do corte. Eu sempre falo isso em todas as minhas lives, que você tem que saber fazer leituras de corte. O que é leitura de corte? É você olhar o cabelo, você olhar o cabelo que ela pediu, e você começar a criar um gráfico dentro desse cabelo. O que é criar um gráfico? Você vai pegar e tirar todo o cabelo e vai começar a vir só desenhos de risco, aqueles riscos mesmo, aqueles rabiscos mesmo. Você vai ver aonde está maior, aonde está menor, se ele foi cortado a 45 graus, se ele foi cortado a 90 graus, se ele foi cortado a 45 baixo, ou 45 alta ou a zero. Então, isso é fazer uma leitura de um corte. Então, nós temos que saber ler o que a sua cliente quer. Não é apenas olhar para o rosto dela e falar assim, vai ficar bonito. Não, você também tem que saber fazer a leitura do corte antes de começar. Todo corte, todo penteado, todas as mechas, toda a coloração, ela tem um começo, um meio e um fim. Se você não souber o começo, você vai se perder no meio. Se você se perder no meio, você não vai ter fim. Aí aquele cabelo que era para ficar aqui, que nós falamos lá no início da nossa live, né, Eliana? Sim, sim. Vai ficar aqui em cima. Então, por isso que eu sempre indico para as pessoas, olha, conversa com a sua cliente, vê direitinho o que ela quer, adapta aquilo que está próximo ao visual dela, mas só que você tem que saber ter um início. Entenderam? Então, como eu disse para vocês, se eu errasse aquela mecha aqui em cima, eu ia errar o corte todo. Então, eu É não aquela ia coisa de você, conseguir quando você ouve a cliente, às vezes você falar um não pra ela, né? É muito mais produtivo, que do ela vai que entender o quanto exato, você realmente né? se Se preocupa e o preocupa com quanto você ela. entende do que você tá passando pra Exatamente. ela, né? Gente, ó, uma coisa que eu faço com a minha cliente, eu não gosto muito de ficar de costa para ela. De costa que eu digo assim, ela sentada como eu estou aqui e eu atrás dela. Eu gosto muito de vir à frente dela e conversar com ela, olhar nos olhos Olho no dela e olho. mostrar para ela o que eu quero passar para Sim, ela. sim. As fotos eu pego e gosto de dar um zoom. Aquele famoso zoom na foto é perfeito, Eliana. Você tira todos os erros mesmo ali Sim, e mostra sim. para ela. Então eu gosto muito de dar esse zoom que é para mostrar para ela, olha, tá vendo aqui, ó, essa ponta não tá legal, você não acha melhor assim, assim. Então isso é conversar com a sua cliente. Então mesmo sendo uma cliente antiga, tá? As minhas clientes me assistem, então elas sabem disso, que eu converso com elas, Aham. eu falo, olha, vamos antes de lavar, senta aqui. Ela já pensa que já vai direto já para o lavatório. Eu falo, não, vamos lá para a cadeira primeiro. É ali que você oferece um café, você conversa com ela e você vai adaptando aquilo que ela está pedindo. Você É vai na vendo que é o conversa que momento você dela, vê. né? Ah, uma coisa que eu gosto muito, né? Um truque que eu uso demais é o lance de você pedir para ela passar a mão no cabelo. Uhum. É um truque que eu aprendi há muitos anos e é infalível, Você né? sempre fala muito isso, É, é é muito infalível. Você interessante. pede para ela passar a mão. Por quê? Ela vai passar a mão e você vai saber aonde ela joga esse cabelo. Se ela ficar passando a mão muito para cá, você sabe que a posição vai ser para esse lado. Você não vai nem perguntar para ela que lado você gosta da franja, porque você já viu que ela curte mais esse lado. Se ela passar a mão muito para trás, você já sabe que ela gosta daquele cabelo mais dividido no meio. Isso ajuda demais. Pra Então eu tudo, né? falo, Até pra cor, quando você até para faz as cor, criações das exato. cores. Quando você vai escolher cor, você fala para a pessoa, ó, qual a cor que você não gosta. Você não vai falar a Isso, cor que ela gosta. sim. Você tem que perguntar para ela quais as três, quatro cores que você não gosta, né? Assim que a gente faz. Uhum. Então ela já vai indicar ali, ó, eu não gosto de preto, de vermelho e não Sim. gosto de colorido. Um exemplo. Você já sabe que você tem que deixar ela loira ou morena iluminada, tá vendo? Então você já sabe que você tem que iluminar esse cabelo e não escurecer ele. É simples, gente, conversar com o cliente não é difícil.
Principalmente agora, desse momento que elas estão vindo com o cabelo caindo, tá vindo com muita queda, eu tô tendo muitas clientes com quedas. Sim. Então é conversar muito com elas antes de você já ir direto para, eu brinco assim, direto pro ataque, né? Primeiro conversa, ajeita ali a área, aí depois você começa a atacar, entendeu? Então é dessa forma que a gente trabalha, ok?